Eu acho que há um tempo atrás aqui, eu gravei um vídeo chamado Dar Sentido ao Seu Sofrimento, né? Dar Sentido ao Sofrimento, certo? Basicamente foi uma exposição igual a desse vídeo, né? Só que depois de tanto tempo eu comecei a pensar um pouco mais nesse assunto e eu decidi pegar um pouquinho da ideia daquele vídeo e transformar nesse aqui também, né? E que é basicamente aprender a dançar com Deus, né? Eu usei um pouco do Em Busca do Sentido do Viktor Frankl, né? Então eu acho que seria legal fazer esse vídeo aqui pela segunda vez, né? Mas não baseado naquele vídeo, né? Pelo menos algumas ideias, certo? Mas não totalmente fixado na ideia daquele vídeo, mas sim com algumas coisas novas que eu acho que é importante a gente falar, tá? Então esse vídeo aqui tem uma ideia mais, uma base um pouco mais de logoterapia, né? Que é onde é que a gente vai encontrar um problema, né? E o que que seria, o que que significa isso? Na clínica, por exemplo, quando eu atendo os meus pacientes, eu às vezes observo que eles não têm necessariamente um problema, né? Bom, a maioria tem um problema, mas pode ser que às vezes, alguma hora, né, você vai se deparar com algum problema na tua vida que na verdade não é necessariamente um problema, né? Não há uma sina, né? Não tenho como consertar o teu problema, porque sei lá, pode ser que você esteja passando por alguma coisa chamada luto, né? E eu acredito que nem eu, né? Eu não faço isso, mas eu acredito que você também não pratica necromancia, então não tem como fazer uma pessoa voltar à vida, né? E nesses casos, então, como é que a gente reage, né? Como é que a gente, como é que a gente fica na parada, né? Porque se a pessoa não vai voltar, né, o meu sofrimento vai continuar? E agora, né? E é claro que nessas horas eu não posso fazer muito mais do que ouvir, né? E tentar fazer o quê? Dar um sentido para esse sofrimento daquela pessoa, certo? E é isso que a gente vai falar, tá? Então é o seguinte, muitas pessoas elas se questionam acerca do sofrimento da vida, né? Será que tem sentido isso? Ah, porque eu tinha que ser assim, né? E aí a gente se depara justamente com essa etapa do sofrimento na nossa vida, né? Como eu falei para vocês, o sofrimento pode ser por várias maneiras. Ah, porque eu sou viciado em tal coisa. Ah, porque alguma coisa aconteceu na minha vida e eu não sei como é que é resolver. Ah, porque isso daqui está sendo uma fonte de ansiedade para mim. Mas quando a gente se depara com um sofrimento, a gente está querendo dar uma solução para ele. Mas esse bendito sofrimento aí que está presente na tua vida, né? Esse sofrimento que está aí te chateando, não tem como resolver. Porque na verdade ele é um sofrimento que não tem solução. Ele não é uma sina, né? Muitas vezes a gente se depara com um sofrimento que não tem como resolver, não tem como solucionar, a não ser saber conviver com ele, né? E é justamente disso que eu quero falar com vocês hoje, né? Eu quero fazer vocês entender que se a vida tem um sentido, né? Muito se fala disso, será que tem sentido o sofrimento? Bom, a minha pergunta é outra. A vida tem sentido? A vida tem sentido. Eu já sei que a vida tem sentido. Mas se a vida tem sentido, então o sofrimento também vai ter, né? Se a vida tem sentido, o sofrimento também terá, né? O sofrimento, ele ensina. Quer dizer, o sofrimento, ele não é que o sofrimento é bom. O sofrimento, ele é ruim, né? Só que é o seguinte, dando um sentido para ele, entendendo um pouco mais de onde é que do porquê que ele vem e para onde é que ele pode ir, né? E de onde é que como é que a gente pode aceitá-lo? A gente pode entender e tentar colocar ele num outro patamar, né? Então, colocar ele numa outra prateleira, né? Não daquele sofrimento indizível que você fica sofrendo como se não houvesse mais amanhã, mas aquele sofrimento que é uma dor que você saboreia, né? E que é uma fonte de, claro, ensinamento. Porque é isso, né? Acontece alguma coisa na sua vida, você tem aquele sofrimento presente na tua vida, ele não está ausente, ele te propõe angústia, ele te dá angústia, né? Mas é o seguinte, ele ensina. O sofrimento existe, mas ele ensina, né? Essa é a coisa mais principal que a gente tem que entender com o sofrimento. O sofrimento como uma forma de ensinamento, né? Se a gente for pegar, por exemplo, é, o Cristo, né? Cristo mostra as chagas, né? Você vê essas chagas, né? Você vê essas chagas aqui? São todas obras de amor, né? Ou seja, todo o sofrimento de Cristo, quer dizer, o sofrimento estava ali, a dor estava ali, mas ele soube enxergar aquele sofrimento como uma forma de amor. E aí tudo ficou mais leve, né? Então, enxergar o sofrimento como uma fonte de íntima alegria, uma dor que se saboreia, né? Como diz
é, os grandes santos, né? Que com certeza sofreram muito, né? Mas se você for ver no semblante deles, parece que não acontecia nada, né? Justamente por isso, porque era uma dor que se saboreava para eles. Às vezes a dor do escárnio, do desprezo, do martírio, era para eles uma dor que se saboreia, porque eles sabiam que era uma fonte de íntima alegria. Era por meio do sofrimento que abria para eles uma nova maneira de se enxergar a vida, né? É por meio do sofrimento que se abre antes uma porta que não estava aberta para a gente antes. É por meio do sofrimento que agora a gente consegue enxergar o mundo de uma outra forma. Ah, aquele sofrimento do luto que eu tô passando, né? Esse sofrimento abre para você uma nova porta. Uma porta que antes você não estava aberta. Por quê? Porque agora você consegue enxergar melhor o valor da vida, o valor das outras pessoas que estão ao seu redor, o valor da sua família, o valor dos seus filhos, o valor do seu esposo, do marido. Ah, porque, sei lá, o emprego, né? Ah, porque, pô, eu tinha que dar mais valor para as pessoas, para o meu patrão que, né? Foi tão humilde comigo, que me ajudou nesse trabalho, e aí eu joguei tudo fora. Ou com, sei lá, com relacionamento, pô, não sei, né? Eu não dei valor pro meu relacionamento, eu perdi uma grande pessoa ao meu lado, ou as amizades, né? A gente acaba, às vezes, dando pouco valor para nossas amizades, e aí, inevitavelmente, as pessoas vão buscando se afastar, né? É o ciclo da vida. Então, às vezes, sofrimento vem, mas a gente tem que saber transformar nisso, né? Numa forma de combustível, certo? Então, entendendo que o sofrimento faz parte da vida, mas que ele também pode ensinar, né? Assim como Cristo, que mostra as chagas, né? Mas que são todas obras de amor, certo? E aí que tá. A gente tem que saber abraçar esse sofrimento, né? Sinto agora uma grande angústia. Mas se foi precisamente para esse momento que eu vim, então eu glorifico o teu nome. Quer dizer, agora a etapa é a seguinte: você entendeu que o sofrimento faz parte da vida, faz parte do ser humano e tudo mais. Agora você vai fazer o seguinte: você vai abraçar isso, né? Quando o sofrimento vem, quando a cruz vem, a gente não entende. A gente não entende a cruz. Tinha que ser daquele jeito? Tinha que ser daquele jeito, né? Na hora a gente não entende. Pô, tá muito pesado, não vou conseguir aguentar. Ah, tô começando já a pensar em desistir. Na hora a gente pensa assim, né? Na hora a gente pensa assim. Só que a gente pode mudar o jeito que a gente pensa. Que é pensando dessa seguinte maneira: olha, não vamos mentir para nós mesmos. Tá pesado, tá difícil, o sofrimento tá ali, pô, tá complicado. Beleza, tudo bem. Mas vamos pensar de outra maneira. Vamos pensar igual Cristo, né? Cristo falou: que seja feita a tua vontade, mas não a minha, né? Ou seja, Cristo sentia uma grande angústia, mas Cristo também sabia: bom, mas talvez eu tenha vindo ao mundo justamente para isso, para sofrer, para depois salvar o meu povo, né? Então, se for justamente para isso que eu vim, então glorifica o teu nome, né? Esses dias eu estava pensando, por exemplo, na Virgem Maria, que puxando um pouco um pré-determinismo, por assim dizer, né? Mas a Virgem Maria, por exemplo, é um caso de determinismo, né? Ela nasceu sem a mancha do pecado original e, portanto, o sim dela é isso, né? Ela não teve dúvidas sobre um sim. Ela não teve dúvidas sobre isso. Ela foi... É como se a vida dela já estivesse destinada para um sim, né? Então, e quem sabe se nossa própria vida, né? Se na nossa própria vida, né? Não tivesse algum elemento assim, né? Deus observou a nossa vida, Deus está com a gente, Deus olha pra gente e tem um sofrimento reservado pra gente que é aquele sofrimento que vai nos transformar, né? E esse sofrimento pode ser pode ser qualquer sofrimento, pode ser, aliás, nem qualquer sofrimento, mas pode ser qualquer momento da nossa vida, uma alegria, o nascimento do teu filho, sei lá, o primeiro amor, pode ser o emprego dos sonhos, pode ser passar na faculdade, pode ser isso, pode ser aquilo. Qualquer momento da nossa vida é um momento para a gente abraçar uma vontade de Deus, né? É um momento para a gente abraçar alguma coisa que Deus está dando para a gente, certo? E nesse momento, né, a gente pode estar abraçando essa cruz e entender que, caramba, Deus mandou esse sofrimento? Beleza, a gente pode enxergar assim. A gente pode enxergar assim: Deus me mandou esse sofrimento, ou esse sofrimento está presente na minha vida. Mas quem sabe eu tenha sido justamente feito para esse sofrimento, eu tenha sido feito para essa hora.
É nessa hora que eu vou brilhar. É nessa hora que eu vou fazer diferente. Eu vou abraçar essas chagas, porque é justamente isso, são obras de amor, né? Jesus sabia que as chagas, sabia que a cruz era pesada, mas ele não deu para trás, ele foi em diante, ele não desistiu. Ele continuou, ele abraçou. Ele abraçou e falou: "Cara, beleza, isso aqui vai doer", né? É justamente isso que ele faz. Ele abraça a cruz. Quer dizer, a cruz tá aqui, né? Só que ele não dá para trás. Ele entende, beleza, né? A cruz é a fonte de íntima alegria. Só que dói. É igual o sofrimento, né? O sofrimento ele pode ser uma fonte de íntima sabedoria, porque a gente pode extrair uma sabedoria a partir daquele sofrimento. Só que para você aceitar e receber esse sofrimento, para você receber esse amor, né? Você tem que estar aberto ao quê? Você tem que estar aberto ao sofrimento, você tem que estar aberto à cruz. Então é o seguinte, Jesus está na cruz. Jesus está na cruz. Ele faz pra gente um convite. Ó, eu tô aqui. Eu te amo, eu quero você ao meu lado. Você quer? Opa, eu topo. Só que você vai abraçar a cruz também. Ou seja, você também vai abraçar o sofrimento também, né? É isso que ele faz. Então, assim, é um jogo de mão dupla. Você tem que saber aceitar. Você tem que saber aceitar o sofrimento. Porque talvez justamente aquele sofrimento é aquele algo a mais que Cristo está te pedindo naquele momento, né? Então, talvez agora, nesse exato momento, você está como Cristo. Você sente agora uma grande angústia na sua vida. Mas, quem sabe, foi justamente isso. Foi precisamente para isso que você veio. Você veio justamente para esse momento, né? Para dar sentido a esse sofrimento, né? Para fazer isso de uma maneira ser sublimado, né? O sofrimento, você não vai transformar nisso numa maneira de autopiedade, de autocompaixão, né? Você vai dar a volta por cima. Você vai saber o que fazer com esse sofrimento, né? E é justamente para isso que a gente tem que entender aquilo que Jesus também fala, aquilo que Cristo fala, né? O grão que morre, ele produz muito fruto. É necessário morrer para produzir fruto. É necessário morrer na vida, né? Quem aceita a cruz, como eu falei para vocês, é alguém que já aceitou que morreu um pouquinho na vida. Quer dizer, aceitar a cruz, aceitar o sofrimento é nada mais do que morrer um pouquinho para a vida. Por quê? Porque o sofrimento existe. Como eu falei, eu não estou negando que o sofrimento existe. Mas aceitá-lo é dureza, não é fácil. Difícil, certo? Mas para aceitar, a gente tem que saber morrer um pouquinho pro mundo. A gente tem que saber morrer um pouquinho pra nossa vaidade, né? Ah, como é que eu vou ficar na fita? Putz, mas aí eu vou sofrer muito, eu vou trabalhar muito. Como é que vai ficar o meu conforto, né? A gente tem que morrer pro apego excessivo ao mundo, né? Como é que eu vou ficar na fita? Como é que eu vou ficar na... Né? Como é que as pessoas vão olhar pra mim? Como é que as pessoas vão... Né? Será que as pessoas vão me ver bem? Será que as pessoas vão me ver mal, né? Matar um pouco dessa vaidade. Também matar um pouco do nosso apego excessivo pelo conforto, né? Que a gente tá apegado sempre ao prazer, né? Então a gente tá sempre querendo as melhores coisas, mas sem os maiores sacrifícios, né? E a vida é isso. A vida pede de nós as maiores dificuldades. E vai pedir, e tem que pedir mesmo, né? Assim como Cristo também teve que fazer o maior sofrimento, a gente também tem que saber aceitar os maiores sofrimentos. Se não, talvez, sei lá, pelo sofrimento físico, né? Se matando trabalhar, talvez por meio de alguma de algum sofrimento por meio da consciência, né? Quando a sua consciência, ela meio que energicamente, ela de súbito, ela começa a ter noção de várias coisas, né? Então, aceitar isso, né? Saber que, cara, beleza, né? Eu vou ter que aceitar isso para receber aquilo, né? Isso faz parte da vida, isso faz parte do jogo, né? É saber morrer um pouco. Cada dia mais, saber morrer um pouco, né? O Padre Pio, inclusive, ele fala uma coisa bem legal. E na hora a gente não entende a cruz. Na hora a gente acha que a cruz é muito pesada, que não vai dar. E aí vem aquela autocompaixão, né? Aquela autopreservação. Que às vezes a gente acha que é uma prudência, mas que não é prudência. O prudente naquele momento, que Cristo está querendo ver agora, é justamente a gente dá tudo para ele. Né? A gente acha que não, que eu tenho que ver se é prudente ou não. Não, não, não. Cristo está querendo que naquele momento, quem sabe agora é aquele momento de dar tudo para Deus, né? E aí a gente olha a cruz e pensa, pô, eu acho que a cruz é muito pesada, eu acho que não é prudente. Mas é justamente quando a gente decide carregar ela, é que a gente vê que na verdade ela é uma rosa. A cruz na verdade é uma rosa. Quer dizer, a cruz nem é tão pesada assim, né? Só que é o seguinte, a roseira, ela também tem espinhos, ou seja, tanto a cruz como a rosa dói.
Ou seja, tem um elemento ali de, opa, beleza, vai ser dolorido, vai ser sofrido, não vai ser fácil, vai ter uma dificuldade. Mas a dor continua, né? Ou seja, a dor. Não é que não vai ter dor, mas é uma dor que se saboreia porque é uma cruz, ou seja, é uma cruz que você carrega com Cristo. E mais ainda, é uma cruz que você percebe que, caramba, a cruz mais pesada Deus já carregou. Né? Então aqui eu só estou fazendo a minha parte nesse mundo. Né? Eu só estou fazendo a minha parte nesse mundo. Né? E a outra parte muito importante também é entender o seguinte: é aquilo que eu já falei naquele vídeo. É saber observar o seu próprio eu. É ter um pouquinho de amor próprio. Quer dizer, observe um pouco a tua própria consciência, observe um pouco a tua própria história, né? Você vai começar a observar que, cara, eu gosto do jeito que eu sou. Mas beleza, você gosta do jeito que é, você gosta do jeito que você gosta da sua vida, gosta da sua história, do jeito que você pensa e tudo mais. Mas tem um elemento aqui. Para você ser do jeito que você é, para você pensar do jeito que você teve que passar por inevitáveis coisas no caminho. E mais, você teve que dar uma resposta para cada uma dessas coisas que você teve no caminho. Ou seja, o sofrimento é aquilo que te transformou. Você não pode excluir isso da sua vida, né? Eu só sou o que sou porque, cara, eu tive que passar por aquilo, né? Eu tive que passar pelas maiores dificuldades e sair dali transformado, né? Então também tem esse elemento de saber observar, pô, não, eu gosto de mim mesmo, o jeito que eu penso, o jeito que eu sou, o jeito que, né, eu passei toda a minha vida, as coisas que, né, que a minha história e tudo mais, mas entender que também tem esse elemento de, cara, não somente aceitar, mas também entender que, opa, a cruz também teve um impacto muito grande no jeito que eu sou. Então ela me fez um bem. Pode ter sido dolorido, pode ter sido, sei lá, pode ter sido, não sei, né? Perdi a minha família, a minha namorada, meus amigos, o meu emprego, sei lá. Mas isso me fez pensar, e isso me fez ter um clarão na minha vida. Cara, opa, caramba, eu tava errando naquilo, né? Eu tava sendo muito soberbo, meus amigos já não suportavam mais. Eu tava sendo uma pessoa muito irada, muito impaciente com a minha namorada, né? E aí, é justamente esse sofrimento, né, de, sei lá, da perda dos amigos, né, do encerramento, sei lá, perder o casamento, né, perder o trabalho porque você estava sendo um cara preguiçoso, né? É justamente esse sofrimento que você transformou numa maneira de íntima alegria e que você percebeu, né? Opa, caramba, eu tô errando aqui, agora eu quero ser alguém melhor. E daí você sai dali transformado, né? Você sai dali transformado. Só que para isso acontecer, a gente tem que saber fazer o quê? Saber dançar com Deus, né? E como é que funciona uma dança, né? Eu não sei, eu não mexo com mulheres, né? Mas assim, como é que funciona uma dança? Você tem que estar solto, ou seja, tem que ter um elemento de passividade, né? Tem que ter um elemento ali de passividade. Porque para você dançar com Deus, você tem que se deixar dançar. A tua cintura tem que estar solta, né? Não funciona se você for dançar duro, cara, não vai funcionar. Você tem que estar solto. Não, deixa que eu te guio, vai tranquilo. Só se manter de pé aí. Só se mantém de pé. E aí você vai se deixando levar pela vida, pelas coisas, né? Mas quem tá muito duro, muito preso, né? Quem não tá aberto à graça divina por meio dessa dança com Deus, não consegue ver as maravilhas. Não consegue ganhar a graça de Deus. Para estar aberto à graça de Deus, tem que saber se dançar, se deixar dançar com Deus. E para isso exige essa cintura solta. Saber dançar, de saber ir para lá, de ir para cá, e vai, e volta, e vai para lá, né? Esse é o elemento de saber dançar com Deus. É de saber deixar levar. É de se deixar levar mesmo. É abrir o coração para a graça, né? Quando a gente vai dançar, por exemplo, é justamente isso. Eu não sei dançar. Aí a outra pessoa fala, não, deixa que eu guio. Se você ficar plantado no chão, não vai dar certo. Mas se você se deixar levar, a coisa flui. A coisa definitivamente tem uma dança. Quer dizer, tudo bem, você vai errar o passo lá e tal, você vai ficar parecendo meio perdido, beleza, mas é justamente isso, a gente tá perdido nesse mundo. A vida é justamente uma dança com Deus, a gente tem que se deixar levar, né? Então, é justamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que saber dançar com Deus. E tem, por exemplo, a biografia lá do São José Maria Escrivá, era justamente isso, né? Eu conheci um homem que dançava com Deus. E aí começava a biografia dele, né?
E importante também que, por mais que, beleza, o sofrimento, né? Ok, a gente já entendeu, o sofrimento tem esse papel transformador na nossa vida, a gente tem que saber dançar com o sofrimento, ou seja, saber dançar com Deus, né? E tudo mais. Mas agora tem um outro elemento, saber escolher fazer diferente, né? Saber que, cara, você pode fazer diferente. Pode e deve, inclusive, né? Você não pode ser um joguete da situação. Ah, porque o meu pai morreu, a minha mãe morreu, porque a minha namorada me deixou, porque os meus amigos estão fazendo uma panelinha e eu não tô mais lá, não sei o quê. Cara, beleza. Tudo bem, pode vir, o sangue pode subir e tudo mais. A tristeza pode perdurar um tempo. Só que é o seguinte, isso não pode definir a tua vida. Isso não pode definir a tua vida. O sofrimento é um teste. Né? O sofrimento é um teste. Às vezes, pode parecer meio suspeito. Aliás, pode parecer suspeito não, mas parecer meio escandaloso você ouvir isso, né? Mas é como se Deus brincasse com a gente. Igual dançando. É como se a gente fosse um joguinho na situação. É como se a gente fosse pequenas marionetes na mão do Criador. Né? É como se... E nós somos barro na mão do oleiro. Né? Ele vai ali nos moldando, fazendo e vai brincando. Às vezes ele tira alguma coisa de nós, né? Às vezes ele nos quebra para nos formar de novo, né? São aqueles sofrimentos que vêm e, putz, cara, tinha que ser desse jeito? É, tinha. Por quê? Porque talvez ali na hora o Criador tava te moldando, mas ele viu, cara, isso daqui tá afastando ele de mim. E aí ele vai lá e entende, eu vou ter que tirar isso dele. Ele vai lá, te quebra. Só que ele tá lá te construindo, ele tá lá brincando com a gente, porque nós somos isso, nós somos barro na mão do oleiro, nós somos como se fôssemos, sei lá, marionetes, como se Deus brincasse com a gente. Mas não brincar naquele sentido pejorativo de que ele, vou lá, vou mandar agora um ladrão roubar a casa dele, né? Não, não é isso. Não é isso. Não é um sentido assim meio bizarro, maluco. É no sentido que Deus vai brincando com a gente. Né? E deixar Deus brincar com a gente. Porque é isso. Né? Nós somos quase como marionetes na mão de Deus. Deixar um pouquinho do destino também, né? Fazer parte, né? Porque o sofrimento é um teste. É como se Deus observasse, cara, o sofrimento existe. Né? Deus fala isso pra gente, o sofrimento existe. Tem a cruz. Né? Só que é o seguinte, o sofrimento é um teste. O sofrimento é um teste, às vezes, pra gente ver. Será que eu tô aberto a amar mais as pessoas ao meu redor? Será que eu tô aberto justamente a aceitar aquele emprego para, não sei, para melhorar a situação de vida da minha família? Será que eu tô aberto a deixar um pouquinho os meus sonhos de lado para ajudar aquela pessoa? Será que eu tô aberto a deixar o meu egoísmo, o meu sentido, o meu sentimento de preservação para sustentar esse relacionamento? Será que eu tô disposto a deixar minha vaidade de lado para querer ouvir mais aquele meu amigo? Né? Será que eu tô disposto a isso? O sofrimento é um teste. No campo de concentração, por exemplo, o Viktor Frankl, ele fala do sentido da vida, né? Ele constrói toda a a logoterapia, ele constrói basicamente ali no campo de concentração. E tem um capítulo que ele fala justamente disso. Ele fala sobre todo o pesadelo daquele campo de concentração, dos sofrimentos, né, e tudo mais. Só que no final ele ressalta uma coisa. Olha, tinham aqueles que se rebaixavam quase como animais. E ele não julgava, ele falava, tem aqueles que, cara, buscavam a preservação e para eles a panelinha dos amigos dele era tudo. E como é que eu poderia julgar, né? Cara, não posso julgar. Mas mesmo assim, ele ressalta isso. Existiam pessoas que faziam diferente, que não deixavam o sofrimento e aquele sentimento do campo subjugar elas. Não, eu posso fazer diferente. Ah, beleza, o campo aqui, cara, isso daqui, toda essa atmosfera tá me matando, as pessoas, o escárnio, a injustiça. Beleza, mas eu escolhi fazer diferente. Né? Eu não vou abandonar meus amigos, eu vou fazer o melhor aqui, eu não vou abandonar a minha moral. O sentimento, aquilo que eu sinto, o meu sentimento de preservação, aquele sentimento animalesco de preservação, às vezes passando a perna, às vezes matando as outras pessoas, não pode subjugar a minha moral. A minha moral de que é o quê? De que eu sou uma pessoa e eu tenho que ajudar as outras pessoas também, né?
o sofrimento era um teste. Às vezes parecia era isso que ecoava na cabeça do Viktor Frankl, né? Em meio a tudo aquilo, o sofrimento era um teste, né? Tinha uma história muito legal do Viktor Frankl que era mais ou menos assim. Ele tá num campo de concentração, né, que era o atual campo dele, e existia a possibilidade dele ir para um outro campo de concentração, que era o que eles falavam de campo de repouso. Era óbvio que as pessoas já pensavam, campo de repouso, cara, é um campo de extermínio, né? Então, melhor não cair nessa, né? Só que tava todo mundo indo para aquele campo de repouso, que eram os doentes, as pessoas que já não tinham mais capacidade de trabalhar naquele campo e tudo mais, né? E o Viktor Frankl, ele tomou uma decisão. Cara, eu não quero deixar essas pessoas para trás. Eu quero ir, quero ser uma mão. Ele fala isso, né? Por isso justamente o título, né? Eu quero ser um joguete na mão do destino. Eu quero que o destino me leve, né? Se acontecer isso, se acontecer aquilo, não sei. O destino pode me pregar peças, né? Quem sabe o que vai acontecer. Então, eu quero me deixar levar. É basicamente isso, né? Viktor Frankl se deixou levar, né, nessa dança com Deus. E ele foi junto, né? Eu lembro que ele ainda fez um testamento oral, ó, anota aí o que eu tô te falando, hein? Lembra disso. Pro Otto, né? Tem uma passagem bem legal no livro. Quem não leu, leia, né? Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E o que acontece assim, mostra muito como o destino é louco. Mostra como a vida é justamente assim, é bizarra, a gente não tem ideia, né? Por quê? Porque a vida é assim, né? Deus é assim. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí então ele se muda de campo, ele vai justamente para aquele campo de repouso. E é justamente isso, é um campo de repouso, não era um campo de extermínio, não era justamente um campo de repouso. E o que ele fica sabendo daquele campo que ele estava era que a fome lá pesou, ficou mais veemente, né? A fome justamente graçou naquele campo e rompeu o canibalismo. E ele escreve, né? Daquele campo, né? Tinha irrompido o canibalismo. Mas daquele inferno eu tinha escapado há pouco, né? Ou seja, uma decisão maluca de cara, quer saber? Deixa assim, eu não vou deixar esse sofrimento do campo querer me preservar aqui. Eu vou ir junto com os doentes, eu vou ajudá-los, eu vou dar uma palavra amiga, ficar lá junto com eles. E ele aceitou isso. E ele conseguiu ficar vivo, né? Aqui naquele campo lá o canibalismo tinha começado justamente a acontecer, né? E é engraçado que ele vai falar de uma história bem interessante de um patrão persa, tá? Que, eu não consigo me lembrar com exatidão agora, mas tinha um patrão persa e o seu empregado, né? E aí o empregado e o patrão estavam caminhando, né, juntos, estavam ali conversando, sei lá, trocando uma ideia ali e tal. E do nada apareceu a morte justamente pro empregado. E aí o empregado ficou maluco, ele ficou desesperado e pediu assim, ficou de joelhos, implorou justamente pro patrão dar um cavalo para que ele fosse lá para Teherã, né? E que não sei, ele acho que ele tava querendo se esconder, né? Tava querendo se esconder da morte. E beleza, o patrão aceitou, tudo bem, vai lá, né? E aí o patrão, quando ele tava voltando para casa, ele também encontra a morte, né? E aí ele começa a ficar um pouco brabo, ele manda umas perguntas assim: Ô Morte, por que tu assustou o meu criado? Por que você fez isso com ele? Né? E aí a Morte responde: Putz, a minha intenção na verdade não foi assustá-lo. Desculpa mesmo, a minha intenção de fato não foi assustá-lo, né? É que na verdade eu me assustei, eu simplesmente me assustei com o fato de vê-lo aqui, porque eu ainda tenho que vê-lo em Teherã ainda hoje à noite, né? Ou seja, a morte ia vir pro criado dele, não interessava. A vida é assim. A gente não sabe quando é nossa hora, né? E aí a gente acha que às vezes driblando a morte, justamente é driblando a morte que a gente descobre que, cara, não adianta, não adianta. Parece que tá marcado, parece que eu nasci justamente para isso, né? O criado, justamente a gente poderia dizer o seguinte: o criado sentiu naquela hora uma grande angústia. Só que ele não entendeu que ele veio justamente para aquela hora. E ele não abraçou. Ele tentou fugir, ele tentou se preservar,
né? Mas já estava marcado, o destino já estava ali. Ele tinha que morrer, porque aquela hora era a hora dele, né? Então é isso, né? A vida, quando a gente olha sobre esse olhar da fé, né? Ela pode ser encarada como uma brincadeira espiritual. Ah, que nesse momento eu tô passando por muita dificuldade, mas é isso, né? Às vezes é isso, eu tô tentando fazer o meu melhor, mas Deus tá brincando comigo, né? Deus tá brincando com a Terra. Tudo isso daqui é um brinquedo de Deus. A minha vida, a minha casa, o planeta, tudo isso daqui é uma marionete para Deus, né? E é isso, né? Que a gente possa sair daqui com a, a presença de Deus e com a firme e constante ideia de que precisamos saber dançar com Deus, né? Saber se deixar levar por Ele e que a gente possa aceitar o chamado dele dia após dia, né? Saber aguentar os sofrimentos, saber aceitar também as cruzes, né? E também entender que talvez seja justamente para essa hora que a gente veio, né? Para essa hora que a gente pode dar a nossa resposta perante os sofrimentos da vida, né? E é isso aí. Valeu, até a próxima, meus caríssimos. Tchau, tchau.